Mateus capítulo 7, versículo 7 a seguir. Então, esse texto aqui faz parte do Sermão da Montanha, que é quando Jesus subiu a montanha e lá ele ensinou as multidões, ele ensinou muitas coisas boas. Então ele diz assim, olha, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Então aqui Jesus, ele nos orienta a pedir. E pensando, eu já disse isso para vocês em outros vídeos, mas eu quero aqui, que eu acho muito interessante, eu gosto disso, né, que Jesus, né, que a Bíblia nos ensina, porque aqui Jesus, ele nos traz, né, como em muitas outras passagens, a Bíblia, ela nos traz para uma inclusão, ela nos tira do comodismo, ela nos orienta, nos traz para uma ação, para uma participação no milagre, né? Naquilo que nós pedimos. Então não fique paradinho, tenha uma ação, uma atitude, pede, né? Abre a tua boca, fale, bate, né? Aí a ação de bater, de pedir. Porque quando nós fazemos assim, nós manifestamos a nossa fé, porque ninguém aqui está falando ao vento, falando ao nada. Então é uma prova de fé quando nós falamos com Deus, quando nós pedimos, porque Deus nós não podemos ver, mas nós podemos sentir, nós podemos crer. Então eu acho bem interessante a gente ter essa compreensão, essa mentalidade de que nós somos importantes, nós temos aí ter as nossas atitudes, a nossa participação. Pede, bate. E ele diz, todo aquele que pede, recebe. Entendeu? Então, Deus, ele nos traz, nos inclui aí, nos traz para uma inclusão. Jesus, ele nos orienta assim. Então, ele diz, pedi e dai-se-vos-á, buscai e encontrareis. Porque aquele que pede, recebe, e ao que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Se eu não bater, não vai abrir, né? Então, aí depois diz assim, aqui ele nos leva a uma reflexão. Pense, qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Então, reflita, pense, então tira aí a sua mente da comodidade, pense um pouco. Você aí que é pai, que é mãe, pense, você vai dar, seu filho vai te pedir algo bom, você vai dar algo ruim? Você, ser humano, pai, mãe aí, você não vai dar coisa ruim para o teu filho. Quanto mais Deus. Então pensando assim com você, né? Que Deus não nos dá coisas ruins, Ele nos dá coisas boas. Aí de repente você pode aí ter pedido algo de Deus e ter se decepcionado. Também me veio agora assim para pensar com vocês. Também nós corremos o risco de pedir, né, algo de Deus e não ter paciência, não ter aí o discernimento desse processo aí, da hora em que Deus vai chegar para nos abençoar. Às vezes nós trocamos
como diz, os pés pelas mãos, nos precipitamos, colocamos a carroça na frente dos bois, e às vezes fazemos também com as nossas próprias mãos, nos precipitamos, e às vezes nem foi Deus que nos deu, e a gente pensa que Deus nos deu coisas ruins. Deus não nos dá coisas ruins, entendeu? Eu creio nisso, eu penso assim, Ele não nos dá coisas ruins. Então, se você aí está pensando que Deus te deu algo ruim, eu pedi, me veio isso, de repente não foi Deus, foi você mesmo que adquiriu com o seu esforço. Entende, pessoal? Então, eu devo voltar com esse texto, tem mais algumas coisas, né, interessantes com esse texto, como toda a Bíblia ela é interessante, mas para não alongar muito o vídeo, por hoje é isso. Então, ter atitude diante de Deus, de falar com Ele, de bater e pedir, né? Pedir coisas boas para Deus, ter discernimento, pedir coisas boas, entende? Que são coisas boas? Pedir, principalmente assim, coisas do Espírito. Pedir para ser uma pessoa, sabedoria, discernimento, pedir amor, se você não é uma pessoa tão amorosa, é uma pessoa mais rancorosa, pedir alegria, paz, pedir para ser parecido com Deus, pedir para ser uma pessoa maleável, uma pessoa de fácil trato, assim. De repente você tem dificuldade de lidar com as pessoas, você vive com ódio, você olha na cara das pessoas, você não gosta das pessoas. Peça essas coisas para você ser transformado, e são coisas boas que nós pedimos de Deus. Então, pedir principalmente, em primeiro lugar, as coisas do Espírito, aquelas coisas que nós não vemos, que nós não temos poder de mudar. E as demais coisas, elas são acrescentadas, né? Pedir discernimento, direcionamento para lidar com as nossas coisas aqui dessa terra, com os nossos negócios, como administrar as nossas coisas. Quando a gente pede o principal, né? Pedir a companhia de Deus, a comunhão. Eu quero ter comunhão contigo, a tua companhia, a tua presença. Olha quanta coisa boa nós podemos pedir a Deus. Isso são coisas boas que Deus, com certeza, Ele vai nos dar, né? E não o contrário, logo pedir só mais as coisas daqui e as terrenas, porque principalmente nós temos que ter aí um bom alicerce espiritual para que a gente desenvolva bem as demais coisas aqui nesse mundo. Tá bom, pessoal, que Deus te abençoe, beijo no teu coração.